Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para quem inscreveu no canal aqui, Emerson Francisco Victor. Ele escreveu: vamos comentar todos os dias. O evangelho precisa ser propagado em todas as mídias. Gratidão pelo seu comentário, irmão. Temos também aqui o comentário da irmã Ana Divani Lima. Ela escreveu um sonho que ela teve, uma resposta, uma revelação que ela recebeu. Inclusive a irmã aqui, Edileuza, compartilhou, né, em cima do comentário dela aqui. Linda resposta do Senhor para você, irmã. Então foi uma revelação para a irmã. E para quem quiser ler mais, né, sobre o comentário da irmã, eu fixei no topo dos comentários da mensagem de ontem, tá bom? A mensagem é bem grande que ela compartilhou e gratidão por ter compartilhado aqui. E vou mandar mais uma vez aqui um forte abraço para o Fábio, né, o meu amigo. Ele sempre escreve bastante coisas que me edificam também. Um convite para vocês, para quem acompanha essa mensagem pelo YouTube, é ler os comentários das outras pessoas. Isso me edifica bastante também, tá bom? Gratidão a todos vocês. Vamos lá para a mensagem de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Aqui fala sobre a parábola do credor incompassivo, né? Então, a gente vai falar dessa parábola aqui. Essa parábola, ela se origina, né, por uma pergunta que Pedro está fazendo. Na verdade, é mais que uma pergunta, né? E aí, então, o Senhor conta essa parábola aqui. Vamos acompanhar aqui, ó. Mateus capítulo 18, versículo 21, vem a pergunta de Pedro. Diz assim, ó: e então Pedro, aproximando-se dele, ou seja, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Observamos aqui que Pedro, né, ele pergunta ao Senhor se alguém faz alguma coisa ali contra ele, quantas vezes ele vai perdoar o seu irmão, né? E ele até sugere um número ali como pergunta, até 7. Na verdade, aqui, na antiguidade, era muito ensinado sobre a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Cristo ele veio com esse novo ensinamento revolucionário, né? No sentido aqui de dar a outra face. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então, essa pergunta que Pedro faz, possivelmente ele lembrou desses ensinamentos que Cristo já havia dado no Sermão da Montanha. Então, agora, Pedro, né, ele vai e faz uma sugestão ao Senhor. Uma sugestão não, ele faz uma pergunta. Até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até 7? Aqui, acredito eu que Pedro ele está a própria pergunta de Pedro, ele está sugerindo que ele está sendo generoso. Por quê? Existia uma tradição rabínica também, da época ali, que a pessoa perdoava até 3 vezes, tá bom? Da quarta em diante não precisava perdoar as ofensas. Da onde que os rabinos tiraram isso, tá bom? Isso está lá em Amós, capítulo 1, e também o capítulo 2, ali quando o Senhor ele vai dando a palavra a Amós, julgando as nações, né? E várias nações o Senhor vai falando o texto, dizendo assim, ó, deixa eu ler um dos versículos, ó. Amós, capítulo 1, versículo 3, por exemplo, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, perdoarei, né? Mas a quarta não afastarei o castigo, por causa do que fizeste a Leade, né? Bom, enfim, ele vai falando de várias nações que ele vai perdoando, o Senhor vai, mas na quarta ofensa ele não perdoa e faz vir um castigo também sobre aquela nação ali, tá bom? Então, trazendo para essa linha aqui, né, de raciocínio e o que o Senhor ensinou por meio de Amós, eles pegaram isso como tradição, né, dizendo, até 3 vezes a gente perdoa, da quarta não, né? Por causa do juízo que o Senhor estava proclamando sobre as nações ali pela palavra de Amós, tá bom? Então, só para saber a origem disso. Então, aqui, ainda assim, na mente de Pedro, ele fala, 3 vezes é bom, né? Se eu for até 7, eu acho que é um limite bom ali, né? Mas a resposta de Jesus Cristo não foi um elogio a Pedro, dizendo, nossa, Pedro, você está indo além do que eu pedi, né? Realmente caminhando a segunda milha, né? Perdoando mais do que os outros, né? Simbolizando ali 3 vezes. Mas a resposta do Senhor não é um incentivo a Pedro perdoar somente
7 vezes. Vamos acompanhar aqui o versículo seguinte aqui, o versículo 22. Versículo 22 de Mateus 18 diz assim: E disse-lhe Jesus: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7, né? O Senhor dá um upgrade aqui na pergunta de Pedro, né? Ele falou, não, até 7 não, Pedro, até 70 vezes 7, tá bom? Aqui, claro que o Senhor não está sugerindo a Pedro colocar um marcador no bolso, alguma coisa, para ir marcando quantas vezes a pessoa tá perdoando, né? 70 vezes 7 dá 490 vezes, se nós fôssemos fazer a matemática. Então não significa que quando chegasse na 490 vezes ali, que a pessoa ofendeu você, você vai dizer assim, olha, essa é a última vez, viu? É a última vez que eu vou te perdoar. Não existe isso. O Senhor está falando aqui que devemos perdoar sempre. Inclusive, os números entre os judeus têm um simbolismo. O número 7 simboliza perfeição. E o número 10 significa totalidade, totalmente. Então, quando o Senhor fala aqui, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7, o número 7 ele arredondou por um número de 10 em 10, agrupando, então dá 70, o número completo, perfeição. Ele está sugerindo a Pedro aqui, sugerindo não, dando um mandamento, dizendo que Pedro ele tem que perdoar sempre, completamente. É esse o sentido aqui da resposta de Jesus Cristo, né? Eu gostei bastante aqui. Vamos para o próximo versículo aqui, o versículo 23, né? Aqui então, após essa resposta a Pedro, ele vem então e conta uma parábola, para que Pedro pudesse entender melhor sobre essa resposta de Cristo, tá bom? Então essa parábola aqui, vamos começar aqui no versículo 23, diz assim, ó: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis ajustar conta com os seus servos. Então ele está falando, assim é o reino dos céus, né? Um rei que quer ajustar contas com os seus servos. Esse rei é o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele vai acertar contas conosco, seja o nome que nós demos para isso, né? Seja o juízo final, né? O julgamento. Bom, enfim, nós teremos que prestar conta das coisas que nós tivemos nessa terra e que vamos prestar conta ao Senhor. Então aqui a gente viu nessa parábola que o Senhor fala que o reino do céu é semelhante a um rei que chama os seus servos para prestar conta daquilo que eles devem ao Senhor, tá bom? Versículo 24. E começando a ajustar as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, né? Agora aqui essa quantia, né, para mim falar quanto é 10.000 talentos. Vários comentaristas vai trazer números diferentes do que é 10.000 talentos, tá bom? Porque existia talento de medida em peso de ouro, né, na Babilônia, entre os gregos, romanos. Então essas eram variáveis, tá bom? O ciclo, né? Então era muito variável aqui. Aproximadamente, talvez aqui seria 34 quilos de ouro, né? Um talento. Imagina a pessoa dever 10.000 talentos, né? Quanto seria aqui? É um valor astronômico, tá bom? Eu gosto muito da conferência geral, o Elder Hollard, ele falou sobre essa parábola aqui, ele fala que é um valor astronômico, né? Ele traz alguns valores ali, para nós termos uma ideia, para facilitar uma conta que nós temos que fazer aqui, tá bom? Mas vamos continuar aqui, né? Então essa pessoa que foi apresentada aqui ao rei devia-lhe 10.000 talentos, e lógico que é uma conta astronômica aqui que ele não conseguiria pagar. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou com que ele e sua mulher fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Bom, então era costume na antiguidade, quando a pessoa não tinha sujar o nome no Serasa, coisa assim, né? Então a lei deixava a pessoa vender os servos, a pessoa tinha que ser servo, tinha que vender os filhos, então essa é a lei. Por isso que o Senhor está falando essa parábola dessa maneira aqui, né? Então o rei mandou vender ali a pessoa, a família inteira, e aí então o homem entra em desespero, que é o que nós vamos ver aqui, tá bom? Versículo 26. E então aquele servo, prostrando-se
adorava, dizendo: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Olha, aqui ele está fazendo uma promessa que ele não pode cumprir. Tudo te pagarei, né? Não tem como ele pagar um valor astronômico desse, né? Uma quantia muito grande em valor monetário ali. Bom, não tem como pagar. Lembrando que aqui é uma parábola, nós temos que transferir as coisas para outro lado. Aqui, a dívida nossa com o Senhor é os nossos pecados, tá bom? Nós temos os nossos erros e pecados, tá bom? Então é isso que simboliza aqui. Vamos continuar aqui, né? Então ele não tem como pagar, mas ele pede, clama ao Senhor ali, e aí então o Senhor vai perdoar, né? A gente vê no versículo 27. E então o Senhor, daquele servo, movido de íntima compaixão, voltou, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou toda aquela dívida que aquele homem tinha, né? Esse homem deveria ser grato pro resto da vida dele, mas olha o que acontece quando esse homem ele é solto, né? E foi perdoada essa dívida. Logo no versículo 28 diz assim: E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Né? Então, olha, ele não foi coerente, né? Porque ele foi perdoado de uma dívida muito gigante, e aí ele chegou e encontrou uma outra pessoa que devia para ele 100 denários, tá bom? E aí ele lançou mão do pescoço, começou a sufocar aquela pessoa e dizer: Paga-me o que deve, né? Mas de igual modo, olha o que aquela pessoa que estava sendo sufocada fez ali. E então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi e lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Olha só, né? Então, aqui ele deveria ter se lembrado que essas mesmas palavras que esse servo usou com ele, né, ele também havia usado com o rei. E o rei perdoou a dívida, mas ele não foi capaz de perdoar. Então aqui tem a questão monetária também, né? Aqui esse conservo devia muito menos do que ele devia para o rei, tá bom? Aqui fala 100 denários, tá bom? 100 denários aqui, na época de Jesus, acredito que essa quantia aqui seria, um denário seria a quantia de um dia de trabalho. Então 100 denários vai dar aí 3 meses e 10 dias de trabalho. Imagina você devendo aí, então não é uma quantia insignificante, tá bom? 100 denários. Mas era uma quantia pagável, pelo menos, né? Bem melhor do que 10 mil talentos, tá bom? Então, era uma quantia pagável, mas era caro, né? Imagina você 3 meses e 10 dias de salário seu de dívida, né? Você vai ter que... E você, além do que, você vai ter que pegar esse dinheiro e não gastar, porque senão vai ficar devendo ainda, né? Não vai completar o dinheiro. Então, é interessante que era uma dívida muito grande, mas esse homem, ele tinha sido perdoado de uma dívida astronômica, que não dá nem para calcular, né? Então... e ele não usou de compaixão, né, com a pessoa, ele não se moveu de íntima compaixão pelo conservo dele ali, e lançou ele na prisão mesmo, né. E aí o versículo continua, versículo 31. Vendo, pois, o seu conservo, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que lhe passava. Então, aquelas outras pessoas que estavam com ele ficou indignado, né? Daquela postura que ele teve com aquela pessoa depois dele ter sido perdoado. Então, eles foram relatar ao rei tudo o que havia acontecido ali. Essa história aqui também, ela não se trata de dois homens brigando, né, com suas dívidas. Ela se trata sobre eu e você. Ela se trata sobre nós, a nossa dívida para com Deus, que é enorme, né? E que nós não temos como pagar. Somente o Salvador Jesus Cristo pôde pagar por nós, tá bom? Então é disso que se trata aqui. Vamos continuar aqui, ó, versículo 32. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive compaixão de ti? Aqui é bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente quer o perdão do Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas,
Mas quando alguém erra com a gente não quer o perdão para aquela pessoa, a gente quer a justiça, né? Não, você tem que pagar pelo que você fez. A gente geralmente vai querer agir com rigor, com justiça. Mas quando é a gente que erra, a gente quer essa clemência, a gente quer essa misericórdia e pede muitas vezes esse perdão para o Senhor. Mas para os outros, a gente, não, Deus vai fazer a justiça, né? Até clama a Deus pela justiça pelo que a pessoa fez. Lembrando que Deus, ele quer nos perdoar, ele quer que a pessoa se arrependa, né? A gente precisa, tanto aquele que foi ofendido, como aquele que foi o ofensor, precisam de Jesus Cristo, tá bom? Então devemos pensar um pouquinho sobre isso. Eu gostei muito também da comparação aqui do John Hilton, né? Lá no Central das Escrituras, ele fez uma comparação sobre essa parábola aqui, e ele comparou como se fosse uma Ferrari. Imagine que você, né, pegou a Ferrari do seu amigo emprestado e você bateu a Ferrari, né? E aí você vai e fala para ele, nossa, eu acabei com a Ferrari, bati no poste lá. E aí ele pega e fala, não, tudo bem, não precisa pagar, tudo bem. Eu sei que você não tem como pagar isso, né? E ele perdoa essa dívida sua, né? É isso que você fez, de arrebentar com a Ferrari dele, mesmo que ele não tivesse um seguro, tá bom? Então ele perdoa. Mas você saindo dali sendo perdoado disso, né? Você tá na escola ali e quebrou o lápis, né? Alguém quebrou o seu lápis e você não perdoa, você fala, você deveria ter tomado cuidado com as minhas coisas, não sei, falando um monte para a pessoa. Você não perdoa o que a pessoa te quebrou um lápis. E você foi perdoado de você ter arrebentado com uma Ferrari. Então eu gostei do exemplo de John Hilton aqui, falando sobre essa parábola também. Tá bom? Bom, versículo 34 diz assim, ó. Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então o rei, indignado, entregou eles aos atormentadores, tá bom? Os atormentadores aqui, essa palavra me chamou a atenção aqui. Aí eu fui pegar na tradução no hebraico aqui para ver o que significava, né? E lá tá escrito aqui, basanistes, né? É difícil falar aqui no sentido aqui, mas diz assim, aquele que tenta extrair a verdade por uso de tortura. Então, atormentador é aquele que vai atormentar. Tá? É o sentido ali da frase, entregou aos atormentadores. Na parábola aqui tem um simbolismo. Por exemplo, você vai ser atormentado pelos seus próprios pecados, porque não vai ser perdoado. Essa parábola fala justamente sobre isso. Se você não perdoa o seu irmão, também você não é perdoado. Lembrando das palavras de Cristo, né? O mesmo rigor que você usa para julgar as pessoas, você vai ser julgado também. Então, se você usa de misericórdia, também você vai adquirir essa misericórdia. Então é isso que se trata essa parábola aqui, né? Fala sobre perdão, tá bom? Versículo 35 diz assim, né? Um lembrete. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um seus irmãos as suas ofensas. Né? Então é muito interessante isso, que ele fala que assim também o Pai Celestial, né? Também ele vai acontecer conosco se nós não fizermos de coração perdoarmos as pessoas. Então eu achei bem interessante aqui essas ofensas. Então a nossa dívida para com Deus é essas ofensas, os pecados que nós temos. E quando as pessoas agem de uma maneira ruim conosco, nós temos que também perdoar essas pessoas, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.